Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. O hospital onde morreram 4 recém-nascidos por contaminação de bactéria decide não transferir outros bebês. Sargento da PM é baleado e morto depois de ter os pneus furados em ação de assaltantes na estrada. Dinheiro que devia ser usado para ações de combate à dengue em Minas foram desviados por 2 empresas que teriam se associado a uma servidora do estado para fraudar contratos. Famílias concordam em deixar casas que podem ser atingidas por queda de muro a qualquer momento. Pesquisadores reclamam de atraso no pagamento de bolsas e afirmam que estão dependendo de doações de amigos para comer. Vacinação da febre amarela é ampliada em todo o país e em Minas, cerca de 2 milhões de pessoas ainda estão desprotegidas. Anastasia entra na corrida eleitoral para o governo de Minas e preocupa adversários. Esse é um dos assuntos que vamos tratar com o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down e preparamos uma reportagem para falar sobre a importância da inclusão. E você vai se emocionar com os depoimentos de quem teve chance e aproveitou. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um grande esquema de desvio de recursos públicos foi descoberto aqui em Minas e misturava verbas estaduais e federais que deveriam ter sido usadas para o combate à dengue. Hoje, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão aqui na capital na Operação Anfíbia. As empresas investigadas pertencem ao mesmo dono e eram especializadas em organizar eventos e fazer ações de comunicação para a Secretaria de Estado da Saúde. Há indícios do envolvimento de pelo menos uma servidora nestes crimes. A Polícia Federal em Minas Gerais, com a colaboração da Controladoria Geral da União, realizou nesta manhã a Operação Anfíbia, que investiga uma possível fraude em licitações e desvios de recursos públicos federais e estaduais em Minas. É um contrato de prestação de serviços de marketing e eventos entre a Secretaria Estadual de Saúde e as empresas investigadas. Hoje, demos início à fase ostensiva da operação com cumprimento de 4 mandados de busca, 2 em empresas e 2 em residências. De acordo com a Polícia Federal, a suposta organização criminosa manipulou o edital de licitação a fim de aumentar o lucro e diminuir a fiscalização da empresa contratada. Tudo isso com o apoio de servidores ligados diretamente à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. A empresa seria responsável pela criação de campanhas de combate à dengue entre os anos de 2012 e 2016. A investigação começou após uma auditoria constatar irregularidades nos valores apresentados no contrato das empresas ganhadoras com a Secretaria de Estado de Saúde. Você coloca no edital de licitação cláusulas que direcionam a licitação para determinada empresa, tá? Você coloca cláusulas que diminuem a capacidade de controle do Estado sobre a prestação desses serviços e que aumentam de forma desarrazoada os lucros da empresa contratada, tá? A partir disso, você permite certos desvios, inclusive com pagamento de serviços não prestados. A Polícia Federal não informou o nome das empresas envolvidas, mas nestas imagens é possível ver uma grande movimentação diante desta empresa localizada na região oeste de Belo Horizonte. Outro local visitado pelos policiais nesta manhã foi a casa de uma das assessoras do órgão público. Até o presente momento, eu tenho um mínimo de indícios de elementos para indiciá-la nos crimes de peculato e fraude à licitação. Segundo o superintendente da regional CGU, o valor do golpe pode chegar a 68 milhões de reais, mas tudo começou com um contrato de valor bem mais baixo. Esse contrato ele foi inicialmente estimado pela Secretaria de Estado da Saúde em 7 milhões e 200 mil reais. Mas essa estimativa, de acordo com a fiscalização da CGU, teve um acréscimo em média de 87% nos valores de mercado daqueles itens que estavam sendo licitados. A licitação acabou sendo vencida pela empresa investigada pelo valor de 3 milhões e 200, porque a empresa aplicou um desconto sobre esses preços de 58%. Mas logo após ter vencido a licitação, mediante aditivos esses homologados pela Secretaria de Estado da Saúde, o valor contratual de novo é elevado
e passa da ordem dos 10 milhões. A documentação apreendida será usada nas próximas etapas da investigação. Até o momento, ninguém foi preso. Os envolvidos podem ser acusados de 4 crimes. Participação em organização criminosa, peculato, fraude à licitação, tá? E possível lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, as 2 empresas que estão aí sendo investigadas por suspeita de envolvimento neste esquema, elas devem ainda manter contratos com a Secretaria de Estado da Saúde ainda em vigor. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, registrou a morte de 4 recém-nascidos que estavam na UTI neonatal da unidade. A principal suspeita é que os bebês tenham morrido por infecção causada por uma bactéria difícil de combater. No ano passado, o mesmo hospital registrou um surto da superbactéria KPC, mas a instituição descarta a relação entre as 2 situações. Equipes da Vigilância Sanitária Municipal e Estadual estão no Hospital de Clínicas da UFTM averiguando o caso. A suspeita é que os 4 bebês que estavam na UTI neonatal tenham morrido de infecção por bactéria. Segundo a assessoria do hospital, a causa das mortes está sendo investigada. Enquanto isso, a UTI neonatal não receberá nenhum paciente. Foi informado também que ninguém será transferido e todas as medidas de higiene, desinfecção e prevenção de contato estão sendo tomadas. Por meio de nota, a Superintendência Regional de Saúde informou que amostras para análises laboratoriais foram coletadas, a central de regulação acionada para evitar encaminhamentos de pacientes para a unidade durante a investigação. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que o micro-organismo encontrado nos recém-nascidos não era uma superbactéria e que já foi notificado no estado, aqui em Minas, nos últimos 3 anos. Já a Secretaria de Saúde de Uberaba informou que o trabalho de desinfecção na unidade foi realizado e que materiais dos pacientes foram colhidos para serem feitos exames que podem esclarecer a causa das mortes em 72 horas. Disse ainda que a Central de Regulação do Estado foi alertada sobre a possibilidade de outros municípios receberem recém-nascidos se faltarem leitos de UTI neonatal em Uberaba. A morte de um policial militar em um assalto na BR-050 comprovou o que a polícia já vinha investigando, que uma quadrilha está agindo na estrada de forma sistemática. Os bandidos jogam artefatos na pista para furar os pneus e obrigar motoristas a parar. O sargento Gilmar de Oliveira voltava de um hospital onde fazia tratamento contra o câncer quando foi baleado ao sair do carro para ver o que tinha acontecido. O sargento Gilmar de Oliveira era passageiro do veículo que seguia pela BR-050, sentido Delta Uberaba, e era conduzido por um PM. Ao passar pelo quilômetro 183, eles foram surpreendidos pelos bandidos. Alguns artefatos estavam na rodovia com o intuito de furar os pneus dos veículos e imobilizar. Aí eles pararam e o cabo desceu. O cabo desceu para ligar na concessionária, pedir algum apoio. Foi quando houve abordagem por parte dos elementos, disparos foram efetuados e o sargento Gilmar foi atingido. Não podemos precisar se houve uma reação por parte dele, mas o fato é que ele foi atingido, foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos. E outros casos de roubo já foram registrados na rodovia, inclusive com morte. É muito recorrente esse tipo de ocorrência aqui nesse local, bem como na BR-262, na altura do quilômetro 800. Temos tentado combater de todas as formas. Temos feito ronda aqui pelo local com muita frequência, principalmente à noite, mas os horários de trabalho, entre aspas, vamos dizer assim, desses marginais, tem sido bastante diversificado. Uma força-tarefa entre policiais foi montada. A aeronave Pegasus da PM está na cidade, dando apoio na operação. Policiais estão no bairro Jardim Alvorada e também na rodovia à procura dos suspeitos. Durante a perseguição na madrugada, 2 suspeitos de envolvimento com o crime foram presos pela PM. Eles foram levados para o posto de perícia da Polícia Civil. Nós sabemos que as pessoas daqui sabem quem são esses autores. Informações, né? Ligar para a polícia, para o 190, ligar para o 197, que é da Polícia Civil, e vamos identificar essa autoria.
32 casas terão que ser desocupadas no Morro do Papagaio, região centro-sul de Belo Horizonte, depois que parte da pista da BR-356, que fica ali próximo ao local, afundou, oferecendo risco aos moradores. Os imóveis estão abaixo de um muro de contenção que está ameaçado de desabar. As obras de reforço do paredão de mais de 10 metros de altura só vão começar com a retirada dos moradores e a demolição das casas, mas muitos ainda estão lá no local porque eles não têm gente para onde ir. Uma das cenas mais vistas na Vila São Bento é esta. Paredes estão sendo demolidas. 32 famílias precisam deixar suas casas. Os moradores estão sendo retirados da área considerada de risco depois que o muro de contenção da BR-356, no Morro do Papagaio, entre os bairros Belvedere e Santa Lúcia, apresentou movimentação do solo. A gente já está há cerca de uma semana, sensibilizando os moradores para que eles saiam das suas moradias, para a gente poder garantir maior segurança para eles, porque a gente tem os sinais da movimentação dessa cortina atirantada. Então a gente está mobilizando, sensibilizando para que saiam imediatamente das suas casas, para que essas moradias possam ser demolidas e aí a obra de recuperação e estabilização possa ser iniciada, pelo DR. E também para garantir a vida dessas pessoas. Eu e o repórter cinematográfico Marco Tatu estamos neste momento aqui na base do muro de contenção. Máquinas trabalham neste momento, inclusive, fazendo a remoção dos escombros. Agora, o que chama a atenção é o muro aqui de contenção, que a gente vai observar agora, que há uma fissura ali de pelo menos 1 palmo de distância entre uma parte do muro e outra. A gente observa que ele está ali, inclusive, alguns centímetros para fora, não é? Então há risco sim, e por isso a Urbel está atendendo a um pedido do DR para que as famílias sejam tiradas daqui, para que o pessoal possa trabalhar com segurança e não levar risco, inclusive, para os moradores aqui da região. Para Maria das Dores, não foi possível preparar o almoço em casa hoje, já que ela teve que deixar o imóvel. O alimento foi fornecido pela Urbel. Está sendo difícil demais, porque a gente sai assim, correndo, está sendo difícil demais. Até o pequeno Cristiano sabe o que está acontecendo por aqui. Eles vão demolir as casas. E por quê? Porque todo mundo está caindo. Então é melhor sair para não correr risco? É. Falta pouco para que a casa do Ronaldo seja esvaziada e, em seguida, demolida após 10 anos morando aqui. Medo a gente tinha, mas até então não tinha acontecido nada disso. Está acontecendo o muro ceder, a gente achava que estava tudo normal, Diante disso, então, melhor sair. Diante disso, melhor sair, porque tem que prevalecer a vida, A vida é mais importante que qualquer coisa, bens materiais, e tudo. A vida é mais importante. Então, pediu para retirar, a gente está retirando. O DR aguarda a desocupação total para a recuperação emergencial do muro de contenção de mais de 10 metros de altura, que também dá sustentação à BR-356, que seguirá com 2 faixas da direita interditadas por tempo indeterminado no sentido Rio de Janeiro. Há pouco, no finzinho da tarde, mais 3 famílias deixaram as casas na Vila São Bento. No total, pelo menos 21 famílias das 32 que vivem por lá já saíram da região. Minas já registra mais de 8 mil casos prováveis de dengue só neste ano. Apenas nos primeiros 19 dias de março foram 1.429 casos, com 6 mortes já incluídos no balanço de investigação. Com relação à febre chikungunya, a Secretaria de Estado de Saúde informa que foram 1.744 casos registrados de janeiro a março deste ano, sem nenhuma morte. 98 casos no mesmo período são investigados suspeitos de serem infecções pelo vírus da Zika. E por causa do avanço da febre amarela, o Ministério da Saúde decidiu ampliar a vacinação em todo o Brasil. Minas já é um estado com recomendação permanente e toda a população já poderia estar imunizada, mas quase 10% da população ainda não foi vacinada, o que significa um número ainda grande de pessoas desprotegidas, 2 milhões. A vacina é a melhor forma de prevenção contra a febre amarela, mas muita gente ainda não se imunizou. Apesar de Minas ter enfrentado um surto da doença, somente hoje Maria Cristina veio ao posto de saúde tomar a dose da vacina.
Com medo do surto, né? Com medo de pegar a doença. Então tem que prevenir, né? Depois do carnaval, a procura pela vacina caiu de 200 para 30 doses por dia neste posto de saúde. Os pacientes estavam esperando assim de 1 até 1 hora de espera. Hoje, 5, 10 minutos, o paciente está indo embora. Aqui em Minas, morreram 137 pessoas por febre amarela desde julho do ano passado, segundo o boletim divulgado nesta terça-feira pela Secretaria Estadual de Saúde. Em uma semana, foram mais 4 mortes no estado. Em todo o Brasil, são 300 mortes. Diante do avanço da febre amarela, o Ministério da Saúde decidiu ampliar a vacinação para todo o país. A campanha será gradual, começa este ano e termina em 2019. A expectativa é de que mais de 77 milhões de pessoas sejam imunizadas. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia serão os primeiros estados a estender a vacinação para todas as cidades, já a partir deste mês. Em julho, será a vez do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em janeiro de 2019, a campanha chega ao Piauí. Em fevereiro, em Alagoas e Sergipe. Em março, Paraíba e Pernambuco. E abril, Ceará e Rio Grande do Norte. Os outros estados já são área de recomendação permanente da vacina em todas as cidades. Nós temos que pensar que o território é muito grande. Hoje eu estou aqui, eu sou vacinada, estou em Minas Gerais, mas eu posso me deslocar para outras áreas. Então, se uma pessoa que está numa área que não é de vacinação obrigatória e vai para uma área de risco, é ótimo que ela já esteja vacinada. Pesquisadores da UFMG, que são financiados por bolsas da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, reclamam atrasos nos repasses desde outubro. Cerca de 7 mil alunos de iniciação científica e pós-graduação da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, beneficiados por bolsas de estudo, têm sofrido com atrasos nos repasses do auxílio. Essa doutoranda, que preferiu não se identificar, fala das dificuldades que tem enfrentado com a falta do dinheiro. As nossas contas não esperam, os juros das contas que nós pagamos não esperam, né? Eu tenho um filho de 3 anos, por exemplo, que depende integralmente dessa bolsa. A estudante diz que precisou contar com a ajuda de amigos para se manter nos últimos meses. A gente não tinha dinheiro, condição financeira para vir para a universidade, para ter transporte, para se alimentar em casa. E aí eu contei com a solidariedade dos colegas aqui, dos professores, que fizeram tanto doações financeiras, quanto doações de alimentos, shampoo, materiais de higiene básica. Em 2017, a FAPEMIG pagou cerca de 60 milhões de reais em bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado. Como a fundação é mantida pelo Estado, a instituição afirma que os atrasos nas bolsas são decorrentes da crise financeira enfrentada pelo governo estadual. Não é segredo para ninguém a crise financeira nacional que passa o país e Minas não está diferente. Para a representante da Associação Nacional de Pós-Graduandos, além dos constantes atrasos, outro problema é a diminuição de investimentos na área de pesquisa. O nosso orçamento ele caiu drasticamente. Hoje a gente tem investido 0,9% do PIB só na ciência e tecnologia, que é uma área primordial para o desenvolvimento do país. Já Luana acredita que os atrasos e a falta de reconhecimento da área podem atrapalhar novas pesquisas no Brasil. Ataca também os estudantes da iniciação científica, né, que é os estudantes que estão ali no primeiro passo para virarem pesquisadores, para incidirem na pós-graduação. Em relação ao atraso das bolsas, o chefe de gabinete da FAPEMIG afirma que está empenhado em buscar junto à Secretaria da Fazenda a regularização dos repasses. As bolsas que estavam atrasadas de janeiro já foram pagas, a de fevereiro já iniciou o pagamento. Nós já estamos com a previsão de término desse pagamento já nessa próxima quinta-feira, amanhã. Então, acredito que essa situação já está regularizada. Agora é mantermos os esforços que nós estamos junto à Secretaria de Planejamento para a Liberação Orçamentária, junto à Secretaria de Fazenda para a Liberação Financeira, que está sensível com a gente nesse processo, para manter a regularidade dos pagamentos. E veja a seguir, senador Antônio Anastasia entra na corrida eleitoral e preocupa adversários. Nós falamos agora de política e com a análise do nosso comentarista Orion Teixeira. Orion, boa noite. Boa noite, Nassa. Boa noite a todos. Orion, nós temos 4 assuntos para tratar com você. E o primeiro é o seguinte: a decisão do senador Antônio Anastasia de entrar na corrida eleitoral aí para o governo de Minas, surpreendendo os adversários, mesmo ele tendo dito antes que não faria isso, que estava fora de questão. Na sua opinião, ao lado do atual governador Fernando Pimentel, Anastasia é aí o nome mais forte?
Sem dúvida, Inácio, isso provocou uma reviravolta no quadro sucessório estadual mineiro que tendia para uma pulverização de candidaturas, buscando aí uma terceira via. Agora, teremos o quê? Uma polarização, retornando àquela disputa de 16 anos em Minas Gerais e 24 anos no país, a briga entre PT e PSDB, entre um governador e um ex-governador. Então, sem chance aí para uma terceira via. Então, a oposição que estava meio de cabeça baixa por conta das denúncias envolvendo o senador Aécio Neves, agora está ressuscitada e buscando aí o entendimento entre ela, uma reunificação. Há uma forte tendência hoje, por exemplo, de os pré-candidatos do campo da oposição, Rodrigo Pacheco, que se filiou ao DEM nessa semana, Diniz Pinheiro, que se filia amanhã ao Solidariedade, e o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Márcio Lacerda, do PSB, de abrir um processo de negociações. Então, quem era pré-candidato a governador pode virar candidato a vice ou a senador. O certo é que teremos muitas emoções por aí. Novos rearranjos, né? Mas você trouxe aí a lembrança do senador Aécio Neves. Ele e a Anastasia sempre foram aliados aí de longa jornada. Haverá espaço no palanque de Anastasia para Aécio Neves? Não haverá, Inácio, porque o senador estava muito resistente e colocou uma condição para voltar a disputar o governo de Minas, para participar das eleições, de ter total autonomia para montar a sua equipe e montar também a sua chapa. Nesse caso, então, Aécio Neves não deverá ser candidato à reeleição ao Senado. Deverá buscar, talvez, aí uma vaga de deputado federal ou ficar fora da política para cuidar da sua própria defesa com relação aí às denúncias graves contra ele que pairam aí no STF, no Supremo Tribunal Federal. Tá certo. A gente tem outro assunto para ver com o Orion, que é o seguinte: a retomada das discussões na Assembleia Legislativa Mineira sobre o projeto de lei que trata da divisão da Codemig, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, para facilitar a venda de 49% das ações, o que deve ajudar e muito a melhorar o caixa do governo estadual. E ontem o parecer positivo do relator João Magalhães, do MDB, voltou a ser analisado e hoje os deputados deram um parecer favorável para ir para a votação esse projeto. Orion, apesar desse lenga-lenga aí de analisa, não analisa, para de analisar, você vê alguma chance da oposição barrar e do governador não conseguir aprovar esse projeto de lei? Grandes chances, Inácia, porque a oposição ficou aí ressuscitada, como eu disse, é mais um efeito aí da entrada de Antônia Anastasia na disputa eleitoral. Então, na Assembleia Legislativa, esse duelo ficou mais forte. E a oposição tem meios, recursos, como a obstrução, de acordo com o regimento, para impedir a aprovação desse projeto que você falou aí, da Codemig, a estatal do Nióbio, né? Então, para você ter ideia, existe aí um dado técnico que favorece a essa estratégia da oposição. Existem 18 vetos do governador que estão na pauta aguardando votação. Enquanto eles não forem votados, nada poderá ser votado na Assembleia. Isso compromete e inviabiliza essa solução administrativa do governador. Agora, Orion, rapidinho, eu queria sua opinião sobre o seguinte. Se você acredita que nas próximas eleições a gente vai sentir nas urnas o que eu vou chamar aqui de efeito Marielle, né? Depois da morte da vereadora Marielle lá no Rio de Janeiro, baleada, né? E ainda investigação, você acredita que isso vai inspirar, quer dizer, a carreira dela com tantas vitórias e tanta luta, poderá inspirar outras mulheres a entrarem na política? É possível que se nasça pela experiência, pela determinação, a coerência dela, né? As mulheres fazem muita falta na política nesse momento de crise e de falta de rumos, mas é muito difícil, Inácia. O machismo, o preconceito, a violência contra a mulher ainda são muito fortes. Para você ter uma ideia, um dia depois que ela foi assassinada, o Supremo Tribunal Federal teve que cortar medidas que impediam o financiamento eleitoral para mulheres. Tá certo, a gente vai acompanhar. Obrigada, viu, Orion? Até semana que vem. Boa noite. E você vai ver a seguir, no Dia Internacional da Síndrome de Down, a gente fala sobre a dificuldade que as pessoas que nasceram com essa síndrome enfrentam no mundo do trabalho. Hoje é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data chama a atenção para a importância da inclusão das pessoas que nasceram com a síndrome, mas nas diversas áreas, inclusive, gente, no mundo do trabalho. E pelos relatos que nós ouvimos de portadores da síndrome, na reportagem que você vai acompanhar agora, ainda estamos longe de ver uma situação de igualdade. Alteração genética produzida por causa de um cromossomo a mais no par 21. Meio difícil entender o que eu falei, né? Mas todos esses termos complicados são para explicar a síndrome de Down. E na verdade, é tão fácil falar sobre ela. Esses dois rapazes aí, por exemplo, só tem uma coisa de diferente: o nome. Porque os gostos do Possington e do Tomix são bem parecidos com o de muita gente. Namorada, Thaís, beijar a boca, tá? Carrinho, terço. A rotina deles também não tem nada de anormal. Arrumam a cama, fazem o dever da escola e se divertem.
A Patrícia, mãe deles, teve a sua rotina alterada, mas para melhor. São muito amorosos. Muito amorosos, são solidários, companheiros, você nunca está sozinho com eles, pode contar com eles a todo momento. O meu mundo é esse, eu amo do jeito que tá. Não gostaria que fosse diferente. É claro que nem tudo são flores. Junto com todo esse amor, eles precisaram se acostumar com um problema: o preconceito. Os olhares, né? Tem aquela pessoa que te olha com amor, com carinho, você percebe que é amor e carinho. Aquela que te olha com dó e aquela que parece que tem raiva deles, tem raiva quando eles estão por perto, isso acontece muito. Uma vez eu estava com a carteirinha do ônibus vencida, o passe livre. E aí eu precisei pegar o ônibus, mas ele tinha o direito de descer pela porta da frente mesmo com a carteirinha vencida. O próprio motorista chegou para mim e falou que não, que eu tinha que pagar passagem, porque eles, se eu não tinha carteirinha, eu tinha que ir. Mas eu falei com ele, a condição humana deles, independente da carteirinha, ela não vai mudar, eles vão continuar especiais. Aí eu falei com ele, eles ficam na frente e eles descem pela frente. Preconceito que, com muita luta, vem sendo combatido no dia a dia. E essa empresa aqui em Belo Horizonte é um exemplo. Atualmente, 4 funcionários são portadores da síndrome de Down. E mais do que preencher alguma cota do governo, eles estão aqui porque fazem a diferença. O que a gente quer aqui é que eles possam se desenvolver, se tornar produtivos, gerar resultados para a empresa e se sentir acolhidos dentro da empresa. A Thaís tem 2 empregos. Neste, já vai fazer 2 anos. Eu recebo os candidatos, eu levo em salas. Eu amo esse lugar, é como se fosse uma casa pra mim, sabe? Além da Thaís, o Gustavo, o Renato e o Luizinho completam o time. Luizinho, aliás, que participou de um programa muito bacana, de inserção no mercado de trabalho, feito pelo Instituto Mano Down. Toda pessoa pode ser incluída no mercado de trabalho, desde que ela tenha um apoio necessário. Então nós, no Instituto, hoje, através das atividades que nós fazemos aqui no dia a dia, que são atividades culturais, artísticas, esportivas, nós trabalhamos as habilidades desse jovem e desse adulto. A Bruna já está participando deste e de outros projetos oferecidos no Instituto. Ela é cantora, youtuber, modelo nas horas vagas também. E é dela o recado tão importante quanto a data de hoje. Respeitar a diferença, por fora e por dentro. Matéria bonita para a gente gravar e mostrar para quem ainda tem dificuldade de aceitar as diferenças, né? E se você quiser rever o nosso jornal e esta matéria, acessa lá youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência e amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.